Você provavelmente já assistiu Alice no País das Maravilhas, mas você conhece a verdadeira história? A história de Alice, na verdade, é uma história triste, mas lembre-se que todas as histórias de princesas não são essas que você conhece, ou provavelmente conhece, que é as que foi escrita pelo Walt Disney, que é uma realidade mais para crianças. As histórias foram escritas pelos irmãos Grimm, e a maioria dessas histórias é um pouco macabra, e isso foi escrito há muito tempo atrás. Então os valores que construíam aquela época é bem diferente dos valores que eram dessa época. Então ter uma filha esquizofrênica naquela época era uma aberração. Isso fez com que a mãe de Alice a internasse em um sanatório com apenas 11 anos de idade. Como Alice tinha uma mente muito infantil, tudo o que ela via, pessoas, objetos dentro do sanatório, fez com que ela criasse em sua imaginação um país. Nesse caso, o País das Maravilhas. Os objetos, as pessoas, cada coisa formulava alguma coisa do filme. Como o buraco pela qual ela entrava no País das Maravilhas era uma janela do sanatório. A janela era o fim do sofrimento. Ela passava para lá para ir para um lugar melhor. O que é isso? O coelho branco significa o tempo que ela queria que passasse tão logo, para sair logo dali. Só que o tempo que, porém, passava tão devagar. Oh, minha nossa, eu estou atrasado, muito atrasado. O chapeleiro maluco, na verdade, era o melhor amigo de Alice, também internado no sanatório. O senhor sofria de síndrome bipolar. Ele deixava tudo mais alegre lá dentro, pois era divertido, e fez com que Alice se aproximasse dele e deixasse ela um pouco mais maluquinha também. Por isso que no filme o Chapeleiro Maluco é bem divertido, pois fazia parte que a Alice era uma das pessoas que ela mais confiava e mais gostava lá dentro. 4. Atrasado 2 dias. Isso deve acertá-lo. Não se trata de tempo assim. Se conhecesse o tempo como eu, saberia como tratar. A Lebre era a companheira do chapeleiro, ela dividia quarto com ele. Então, ela sofria com muita depressão profunda. E isso fazia com que ela desse surtos, gritasse, assim como no filme. A Lebre é bem apavorada, bem depressiva. Com licença, Não tem lugar, não tem. Vai embora. tem um monte de lugares. Oh, está bem. Tome um chá. O gato e o seu sorriso. Era um enfermeiro do hospital que Alice confiava muito, porém um dia ele o abusou. Ele abria aquele sorriso toda vez que ele abusava, e isso começou a virar rotina na vida de Alice. Ele deixava ela em um canto, triste, solitária, pois ele era um dos enfermeiros que sempre estava presente com ela. Isso fez com que Alice tivesse medo dele. A rainha de copas era a diretora do sanatório, uma mulher depressiva, má e nojenta, que era a favor da terapia de choque e da lobotomia. Era uma pessoa que nenhum dos enfermeiros gostavam, muito menos os pacientes. Era uma mulher horrível. A Rainha Branca era sua mãe, uma pessoa que Alice confiava muito e que, porém, se sentia triste por ter deixado ela em um sanatório. Mas a mãe de Alice gostava muito dela. Porém, não podia deixar em casa, muito menos naquela época, uma filha com esquizofrenia. A mãe de Alice sofria muito e batalhava para que um dia pudesse tirar Alice de todo aquele sofrimento. Os naipes, apenas os enfermeiros, seguindo as ordens do dia. Os gêmeos, eles eram sianeses, e isso fez com que eles ficassem internados no hospital, no sanatório no caso. Isso hoje em dia não é mais tão assim, mas naquela época você ter grudado uma pessoa em você era uma coisa horrível, era alguma coisa envolvendo capiroto e ninguém gostava, então tinha que ser internado no sanatório porque era coisa de louco, não era uma coisa que você via na rua, era coisa pra se internar no sanatório. Eles não tinham problema mental algum. Frascos, coma-me e beba-me. Eram as drogas que a Alice tomava todos os dias, no caso os medicamentos. Eram tão fortes que às vezes faziam com que ela se sentisse tão grande e às vezes como se ela se sentisse como se estivesse encolhendo. Beba-me. Aqui não diz que é veneno. —
Acho que tudo bem. Que gostoso! Tem gosto de torta de cereja com mostarda, abacaxi, caramelo e torrada, tudo junto. Mas infelizmente a Alice tenta uma tentativa de fuga, e quando ela vai tentar, ela é pega pelos funcionários e a diretora faz com que eles dê terapia de choque na menina. Depois disso ela ficou muito agressiva e batia nos enfermeiros e um dia deu um tapa na cara da diretora. Isso fez com que a diretora aplicasse a lobotomia. Isso fez com que a Alice ficasse muito tempo em coma. Ela nunca mais sorriu, contou uma história ou sonhou no País das Maravilhas. Acabou que ela foi abusada mais ainda pelos funcionários e acabou tendo uma hemorragia interna e veio a falecer dias depois. E assim, Alice ficou conhecida como uma garota que sonhava em um lindo País das Maravilhas. Via todo aquele sofrimento como uma coisa boa, distante de tudo que ela podia imaginar. Essa história foi criada pelos irmãos Grimm há muito tempo atrás. Caso você não tenha acreditado em mim, aqui na descrição desse vídeo vai estar um link com o texto original da história deles, que vai estar em inglês. Também tem vários livros e várias teorias. Tem teorias que contam que essa história era real, era de uma menina e eles só delataram. Outros contam que não tem nada a ver, que a Alice foi criada pelo Walt Disney, que uma coisa não interliga com a outra e um monte de outras coisas. Mas isso aí vai de cada um, mas seguindo os irmãos Grimm, é apenas uma história que eles inventaram. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não sai daqui sem dar sua joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga em todas as redes sociais que vão estar aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.